significa shalom, né? Sabe? Quem que sabe aqui que significa shalom? Só alguns? Eu vou dizer para você. Diga assim comigo: paz, prosperidade, plenitude e saúde. Agora diga para o irmão que está do seu lado: shalom. Agora fala para ele o que é. Paz, prosperidade, plenitude e saúde. Amém? Quando você fala, você recebe também. Amém? Não há nada melhor. Paz, prosperidade, plenitude e saúde. Quando você fala shalom, não fale por falar. Fale com encargo, com amor. Amém? Amém. Os irmãos sabem que eu gosto sempre de começar com algo engraçado, não é? A pedido, semana passada eu ia parar com isso, mas os irmãos ganharam a votação aqui, eu vou continuar. Amém? Amém. Aleluia. Já deu branco nos irmãos? Quem já deu branco aqui alguma vez na vida? Me deu branco agora, irmãos. E eu não anotei. O que eu faço, irmãos? Conta da semana passada? Eu não esqueci também. Oh, meu Deus, eu esqueci mesmo. A de ontem? Eu vou contar uma outra, então. Eu contei essa já faz tempo, talvez os irmãos já se esqueceram. Mas era tão boa que eu... Oh Deus, me ajuda a lembrar. Vamos orar para o pastor lembrar a piada? Não, feche seus olhos. Ora com encargo. Eu quero ver a igreja orando, senão Deus não vai fazer, não. É sério, irmãos. Não, Deus não vai fazer, não. Eu vou contar uma outra, então. Eu conheci essa história é de um arqueólogo dos Estados Unidos. E ele... eu vou mudar essa piada aqui para o Brasil. Tinha um arqueólogo de São Paulo. Ele começou a cavar. Você sabe, o arqueólogo ele cava para encontrar coisas históricas, né? E ele cavou 300 metros, encontrou um fio de cobre. Chegou e falou: legal, vou relatar aqui, ó. Há 300 anos já existia telefone aqui em São Paulo. Uau! Ficou se achando, né? Aí o carioca ouviu isso, falou: vou cavar 500 metros. Cavou lá, foi lá na praia, né, cavar. Cavou lá 500 metros. Sabe o que aconteceu? Ele achou o fio de cobre a 500 metros do chão. Aí ele concluiu que há 500 anos já existiam telefonia ali no Rio de Janeiro. O mineiro, tem algum mineiro aqui? Não tem nenhum mineiro? Aí o mineiro chegou e falou: não, comigo não é assim não, vamos chegar lá na fazenda, vou cavar 1000 metros. Aí o mineiro cavou. Chegando nos 1000 metros, não achou nada. Fez o relatório concluindo que há 1000 anos já existia rede Wi-Fi lá em Minas Gerais. Aleluia. Boa, irmãos? Boa, né? Amém. Fique de pé, pega a sua Bíblia, repita assim comigo. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa manhã, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu confesso, corajosamente, minha mente está alerta. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe você. Semana passada nós começamos a falar sobre honra. Não sei se os irmãos se lembram o que quer dizer honra e o que quer dizer desonra.
A palavra de Deus, honra, significa algo que tem peso, algo precioso, algo pesado, algo que tem valor. Ao contrário disso, desonra significa algo desprezível, algo que não tem valor, não tem peso. Nós dissemos que nem prata, nem ouro é tão valoroso quanto o sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus é algo mais precioso que existe na terra. O sangue que foi derramado na cruz, ele tem poder para desfazer qualquer coisa ruim. Se há falta de saúde na sua vida, clame pelo sangue. Há poder nele. Só que muitas vezes nós usamos o sangue como um detergente, né? Que a gente lava a louça. Não use. Ele é precioso. Honre o sangue. Valeu a pena. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ontem, depois que nós saímos aqui do Encontro Kids, e eu queria agradecer os irmãos que estão aqui e agradecer as irmãs que estão lá. Foi tremendo. Nós tínhamos 150 mais ou menos crianças aqui. Crianças que nunca passaram pelo encontro. A maioria delas são de comunidade carente. Obrigado, irmãos. Foi tremendo. Eu sei que você saiu mais abençoado do que as crianças aqui. Mas eu saí daqui e eu estava assistindo algo na televisão e mostrava algo. Eu não lembro direito o que era, mas o Espírito Santo me levou a ver o quanto nós vivemos a vida de uma forma derrotada. O quanto o diabo leva-nos a viver uma vida que cansados, uma vida que difícil, pesada, uma vida que tudo é difícil, tudo é árduo. Mas sabe, irmãos, eu tenho dito aqui, culto após culto, se tem algo errado na sua vida, se tem alguma coisa desajustada na sua vida, casamento, finanças, trabalho, com os filhos, só tem uma coisa que você precisa fazer: crer de maneira certa. Eu não digo isso aqui e peço para você repetir no começo porque é bonito, porque eu ouvi de um outro pastor. É verdade, eu ouvi, mas isso tem que ser realidade na nossa vida. Você é o que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que você é? Você é mais do que vencedor em Cristo. Você foi perdoado em Cristo. Hoje você não precisa andar mais de cabeça baixa. Você pode andar de cabeça erguida. E o que mais? O que mais que a Bíblia diz que nós somos, o que nós podemos? A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Cristo. Em nós mesmos, nós não podemos nada. E por isso que às vezes nós andamos de derrota em derrota. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós andarmos de glória em glória. Hoje eu percebi a aflição dos irmãos aqui do louvor. Nós não temos baterista ainda, irmãos. Nós estamos num prédio emprestado. Nós temos baterista emprestado. É crise, né, irmãos? Mas sabe de uma coisa? Eu nunca senti tanta presença de Deus como hoje no louvor. Eu não sei você. As dificuldades devem nos fazer crescer. Mas por muitas vezes as dificuldades nos fazem prostrar diante dela. Por isso nós não conseguimos honrar o precioso sangue de Jesus, que pagou um preço altíssimo por nós. Eu meditei nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês. E eu falei: Espírito Santo,
Eu gosto de motivar os irmãos, não deixar os irmãos para baixo. Não gosto. Eu acho que o diabo é que gosta de deitar em cima de você e pisar em você. Toda vez que você ouvir uma pregação que você sai pior do que você entrou, rejeite essa pregação. Você está aqui para sair melhor do que você entrou. Você vai sair daqui inspirado, motivado. Se vem um pregador aqui açoitar você, você repreende dentro de você, tá? Você não precisa ouvir. Paulo disse: examinai o que você ouve. Examinai. Jesus foi alguém mais inspirador que existiu aqui na terra. Ele pegou 12 homens improváveis e transformou o mundo. Eu e você estamos aqui porque ele treinou esses homens, inspirou eles, motivou eles. Aí você pode falar: mas ele exortou eles de vez em quando. É por isso que eu quero falar isso aqui hoje. De vez em quando nós precisamos alinhar algo em nós, para que você possa viver aquilo que a Bíblia diz que é para você viver. Nós precisamos alinhar. Nós estamos em casa aqui. Embora a casa é emprestada, nós estamos em casa, não é? Nós vamos ter a nossa casa. Aleluia. Amém? Você deseja isso? Ora por isso, me ajuda. Quando você estiver orando, lembra. Fala: Senhor, leva-nos para São Bernardo. A gente é Dínamo São Bernardo, não Dínamo Santo André mais. Amém? Amém. A Bíblia diz que quem pede, recebe. A oração, irmãos, não é um trabalho. Vou abrir um parênteses aqui. Você não trabalha 1 hora. Trabalhei 1 hora. O que você fez? Orei. Não, irmãos. Oração é descanso. Tudo aquilo que você não pode fazer, você ora. Tudo aquilo que você está cansado e não consegue resolver, você ora, porque Ele faz. A oração nos mostra uma coisa e coloca Deus no lugar que Ele é devido. Nos coloca como recebedores e Deus como doador. Deus é o nosso doador. Amém? Amém. Então quero falar sobre 10 sinais de desonra. Diga: 10 sinais, 10 sinais de desonra. Primeiro deles, colocar condições para honrar. Abra lá sua Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos, capítulo 6, verso 3. Amém? Amém. Diz assim: por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E seus irmãos não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Esse é o primeiro sinal de desonra. Eu sei, irmãos, que deve ter sido no mínimo interessante alguém que por 30 anos fez o móvel da casa das pessoas lá, fez mesa, fez cadeira. Jesus era carpinteiro. Jesus trabalhava com seu pai. E daqui a pouco Jesus está pregando, falando sobre o reino, falando coisas que eles nunca ouviram. Mas sabe de uma coisa? Nós praticamos a desonra quando nós não entendemos o tempo e o propósito. Isaías disse que Jesus viria, que Jesus nasceria na cidade de Belém. Estava tudo escrito, irmãos. Estava tudo na Bíblia. Mas sabe, eles olharam o natural. Quando nós olhamos o natural, nós desonramos.
quando nós julgamos ou pré-julgamos como as pessoas são, como elas se comportam, de onde elas vieram, como elas se vestem, e não honramos. Por muitas vezes nós fomos em encontro, né? Eu tive o privilégio de liderar pelo menos uns 2 ou 3, e às vezes eu precisei me isentar do encontro e coloquei alguém responsável ali. E por vezes, irmãos, porque não era eu que estava ali, desonrou quem não estava, quem estava liderando. Primeiro sinal de desonra é colocar condições. Eu não gosto dele, eu não vou muito com a cara dele, eu não gosto da maneira que ele se veste, ele nem se veste tão bem, ele nem fala tão bem. Outro sinal de desonra, não sei se você sabe, Moisés era hebreu, e ele tinha 2 irmãos, Arão e Miriam. Eles eram mais velhos do que Moisés, e naquela época eles tinham que casar com pessoas do mesmo povo. Moisés decidiu casar com um etíope. Miriam ficou brava, irmãos, brava, começou a desonrar, começou a falar por trás, começou a desonrar Moisés, dizendo quem era ele, quem ele pensava que era, o irmão mais novo, e ainda casou com uma mulher que nem era do povo. Miriam, aconteceu que Miriam sofreu lepra, teve que ser afastada do arraial, se afastou da presença de Deus, do tabernáculo, ficou um tempo fora. Sabe por quê? A condição dela de honrar era que a pessoa tinha que fazer tudo o que ela queria. Nós somos assim, irmãos. Para nós honrarmos, tem que me servir. Meu líder não me serve, não liga para mim, às vezes passa e nem olha na minha cara. Então não vou mais fazer mais nada. Não honra. Meu chefe, você não conhece meu chefe. Ele é um carrasco. Mas sabe, a Bíblia não diz que tem que ter condição para você honrar. Diz para nós honrarmos. E quando nós não honramos, nós desonramos. O segundo que eu quero falar é a falta de comprometimento. Esse é um sinal de desonra. Eu pus aqui, ou falta de confiança também. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 25:19. Provérbios 25:19. Amém? Os irmãos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Não quero te expor não, tá? É só para quebrar o gelo. 25:19 diz assim: no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar um dente estragado ou andar com o pé aleijado. Irmãos, há pessoas que não estão dispostas a assumir responsabilidades. Há maridos que não querem assumir responsabilidade com suas esposas. Há pais que não querem ter responsabilidade com seus pais. Engraçado, ontem a Nicole chegou em casa, depois do encontro, ela falou: pai, olha como criança é, né? Todas as crianças da comunidade, os pais delas são maus? Eu falei: filha, não sei, mas
tenho certeza que nem todos são. E eu fiquei pensando, muitas crianças, não só de comunidade, mas no nosso meio, sofrem porque os pais não querem assumir a responsabilidade de pai. Não honram o que fazem, desonram, fazem, mas não honram o que fazem. Fazem os filhos, colocam aí no mundo. Meu Deus, irmãos, se você pudesse estar no encontro Kids, estar junto com essas crianças, você veria a realidade delas. Meu Deus, irmãos. Pais, honre seus filhos. Honre eles. Muitos cristãos não têm a responsabilidade como cristãos. Eu não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa que metade dos evangélicos são evangélicos não praticantes. Eu não sei o que é isso. Eu era católico não praticante, por tradição. Mas evangélico não praticante, eu não sei como que é isso. Será que é que aceitou Jesus? E não sei. Para mim, quando você aceita Jesus, se converte, como a música que nós cantamos. Se você pisou no lugar santo, não tem outro. Não tem outro lugar. Se você aceitou Jesus, você é constrangido pelo Espírito Santo. Você é movido por Ele. Mas tem cristãos, você conhece, você sabe que ele aceitou Jesus, mas não tem a responsabilidade de cristão. Irmãos da célula, que não tem responsabilidade com a célula. Nós somos uma igreja em célula, movidos pela célula. Não são, tem igrejas que contêm células. Nós não, somos em célula. O organismo vivo são as células no nosso meio. Mas tem irmãos que não têm responsabilidade com a célula, não têm assiduidade na célula, não se envolvem na célula. Eu não sei, mas esses irmãos que exigem muito compromisso dos outros, muita responsabilidade dos outros, esses irmãos são os que menos têm compromisso, é o que menos têm responsabilidade. Exigem o melhor do pastor, mas não dão o melhor de si mesmo. Exigem o melhor da esposa, ou o melhor do marido, mas não dão o seu melhor. Não se compromete para valer. Esse é um sinal de desonra. Exige, e você pode estar pensando isso, pastor quer ir para São Bernardo. Nós já devíamos estar lá em São Bernardo, e eu concordo com você. Mas a mesma exigência que nós precisamos estar lá, nós precisamos que os irmãos sejam dizimistas. Dízimo não é lei, e dízimo veio antes da lei. E eu tenho dito domingo após domingo, você está debaixo do novo concerto da graça, do mesmo concerto que Abraão estava. E a Bíblia diz que Abraão dizimou, Jacó dizimou. Se nós queremos conquistar algo, nós precisamos de compromisso. Se nós queremos conquistar São Bernardo, nós precisamos de pessoas que honrem seu compromisso. Não adianta, irmãos, nós estarmos aqui por estarmos. Essa é a nossa vida. Tenta sair daqui. Tenta viver sem igreja. Deus tem compromisso somente com a igreja. Assim como Deus teve compromisso com Noé e sua família, Deus não teve compromisso com quem estava no mundo. A igreja é a arca.
Noé teve que dar tudo. Tudo que ele tinha estava ali na arca. Eu não quero todo o seu dinheiro. A Shed pregou aqui. Todo o seu coração é importante. Isso é honra. Quando você entender o sonho de Deus, e você não está aqui por acaso, Deus chamou você para estar aqui. Deus colocou São Bernardo no seu coração. Não fui eu, não foi o pastor Denis Júnior, não foi o pastor dele. Foi Deus que colocou. Ah, pastor, mas meu dízimo é tão pequeno, é inexpressível, é desprezível. Por isso que a Bíblia diz que é porcentagem. Não importa o valor, importa o seu coração, importa o seu sonho. Se você tiver o mesmo sonho, nós vamos conquistar. Amém? Amém. E eu quero dizer para você, o que Deus chamou para você fazer, é você que vai fazer. Você é insubstituível. Se você ouviu alguma frase dizendo assim: se você não fizer, outro faz no seu lugar, não acredite. Você é insubstituível. Você é único. Deus criou você único. Igual você não tem ninguém. Você pode ser irmão gêmeo de alguém, mas você é diferente dele. Porque Deus chamou você para ser único, exclusivo na obra. Segundo, então, é falta de compromisso. Muitos exigem compromisso, mas são descompromissados. Terceiro, indisposição de abençoar. Lá em Gálatas 6:7 diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar, isso ela vai colher. Existem pessoas que nunca conseguem honrar ou valorizar o outro, abençoando o outro. Não conseguem elogiar, seja com palavras, seja com ações. Não conseguem, sempre quer receber, receber, receber. Mas você sabe, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu quero dizer para você, não abençoar é desonrar. Porque você foi abençoado de graça. O evangelho que nós pregamos não é barato. Você sabe, o evangelho da graça não é barato. Ele é bonita mesmo, né? Chamou a atenção de todo mundo. Glória a Deus, isso é graça, irmãos. Alguém bonito assim que nem eu casar com alguém bonito que nem ela. Por que os irmãos riram? Tá bom, já entendi. Até perdi o que eu estava falando aqui. De graça. Obrigado, irmãos. O evangelho que nós pregamos não é barato. Sabe o que ele é? De graça. Grátis. Então não tem porquê nós não abençoarmos os outros. Você recebeu de graça. Eu recebi de graça. Lembra da primeira condição? Tem que ter uma condição para honrar. A desonra. Não espere uma condição para honrar, para abençoar. Abençoe. Abençoe, você vai se sentir muito melhor. A bênção atrai bênção. Honrar, você vai ser honrado. É certo que o contrário é verdadeiro. Sempre é. Quando eu brigo no trânsito, eu atraio isso. Quando eu xingo alguém, fatalmente eu vou ser xingado. Quando eu demonstro raiva, ira, fatalmente as pessoas vão fazer isso comigo. Mas se eu demonstro amor, irmãos, não é por acaso que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele tem outras
características, mas a principal é que Deus é amor. Não importa como as pessoas andam, na sua casa, da sua família, do seu trabalho, seu chefe, sua esposa, seu marido. Honre, ame, dê aquilo que ela não merece. Às vezes para você ela não está merecendo, mas ame, dê amor. Eu me lembro de um amigo, discípulo, alguns anos atrás. Ele estava numa situação lamentável, e a vontade era de matar ele. Você tem vontade às vezes de matar? Tem? Quem tem vontade de matar às vezes? Todo mundo, né? Por isso que não dá para você andar na lei. Se andar na lei, falhou já, ó. Você pensar em matar, já falhou. Por isso você tem que andar na graça. Não saia dela. Não faça como os Gálatas, que tem uma pré-condição para ser abençoado. Você já é abençoado. Amém? E eu queria matar esse discípulo, mas sabe que a minha atitude não foi essa. Às vezes os nossos sentimentos atrapalham as nossas atitudes. Não esteja movido pelo sentimento, seja movido pelo amor. Eu resolvi amar, e eu disse para ele assim, ó: você pode ir embora, fazer o que você quiser, mas quando você quiser, você pode voltar, nós estamos aqui esperando você. A condição dele era lamentável, irmãos. Nem vou contar o que era, sei que ia querer matar também. Mas sabe o que aconteceu? Ele saiu de casa. Não durou um dia essa saída. Sabe por quê? O amor, a honra, a bênção, ela muda qualquer circunstância, qualquer uma. A Bíblia diz para nós colocarmos brasas vivas sobre a cabeça das pessoas, ou seja, honre elas, mesmo quando elas não merecem, porque é isso que vai fazer elas se sentirem amadas. Quanto mais você se sente amado por Deus, mais você dá fruto. Você já é uma árvore frutífera, mas você retém o fruto quando você não se sente amado. Aqueles que se sentem amados fazem mais e melhor. Por isso honre, abençoe. Eu coloquei algo aqui, não sei nem se eu vou falar, porque eu acho que eu já até falei um pouco aqui. Mas o Espírito Santo quer alinhar algo no nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quando tem algo errado lá em casa, alguma atitude das crianças, ou da Ellen, ou minha, nós precisamos alinhar. Crer certo me faz viver certo. Crer errado me faz viver errado. Eu não quero que você entenda como uma ofensa isso. Quero que você entenda como alguém que ama você. Quando nós não dizimamos, nós não sabemos abençoar. Porque nós sempre falamos, eu sei que você tem isso no seu coração, que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Irmãos, tudo é de Deus mesmo. Você não respira porque você quer respirar. Você não levanta porque você quer levantar. Deus te permite isso. E quando nós não dizimamos aquilo que Ele nos dá, nós não estamos abençoando. Eu quero dizer, você e eu não somos obrigados a dizimar. Não somos, você não é. Talvez entrou isso no seu coração, você, eu não concordo. Amém. Não é para você isso. É para aqueles que abriram o coração. Eu estou falando para você que abriu seu coração para isso. Tem coisas que não mudam na nossa vida porque nós fechamos o coração.
Tem coisas que nós não somos abençoados porque fechamos o coração, não queremos certo. Não quero crescer, quero continuar querendo assim. Tudo bem, Deus respeita você. Deus não vai me matar, não vai mandar um demônio destruir minhas finanças. Não, não vai. Te garanto. Te garanto que Ele não vai. Sabe por quê? Porque você é filho amado. Você não vai ser filho amado se você dizimar, se você abençoar, se você honrar. Não, você já é. A questão é, você quer desfrutar? Porque o desfrute depende de você. Já está disponível. A minha atitude é que muda a circunstância. Eu e você já somos abençoados, já somos prósperos, já somos saudáveis. Mas quando acontece algo na minha saúde e eu corro para o médico, corro para o remédio, então Deus não precisa agir. A Bíblia diz que Deus trabalha quando eu descanso, e o contrário é verdadeiro. Deus descansa quando eu trabalho. Se você anda trabalhando, não espere que Deus vai trabalhar por você. Descanse nele, creia nele, acredite. Acredite que Ele pode todas as coisas em você, inclusive mudar o seu coração a respeito de dinheiro. Nada é mais forte no nosso mundo do que falar de dinheiro. Por muitas vezes eu estava sentado aí e era mais forte que eu. Eu sei que às vezes nós sentimos coisas e achamos que aquilo é o certo, mas a Bíblia não diz que o que eu sinto é certo, é o que ela diz que é certo. Se eu dizimar, eu vou ser abençoado? Vou. Se eu não dizimar, eu vou continuar sendo abençoado? Vou também. A medida que muda. Amém, irmãos? Amém. Irmãos estão aí ainda? Amém. Estão vivos? Amém. Nós estamos só no terceiro ainda. Será que eu devo continuar ainda? Sim. Amém, né? Nós precisamos. A palavra não é só para você. Eu disse aqui culto passado, a palavra é para mim também. Quando eu falo, eu aprendo. Por isso que nós precisamos compartilhar, líderes, na célula. Compartilhe. Quando nós falamos, nós recebemos, vira vida em nós. Amém? Amém. O quarto, mundanismo. Esse é o quarto sinal de desonra. Mundanismo. Diz lá em 1 João 2,15, não precisa abrir. Diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. E o que é mundo? Sabe o que é mundo? Não é como você sair fora. Mundo é tudo aquilo que te distrai, que tira o seu coração para as coisas de Deus. Tudo aquilo que tira você do foco, tira você do propósito. Pastor, jogar bola é mundo? Depende. E no shopping é mundo? Depende. Para as mulheres, se maquiar é mundo? Tem umas igrejas aí que é pecado mortal, né? Mas não é. É a motivação do seu coração. Está te tirando do propósito? Se está te tirando, é mundo. Se é paixão para você, mais do que a vida na igreja, a vida na célula, é mundo. É mundanismo, é desonra. Quando nós optamos em dar mais valor a coisas mundanas do que a dízimo, ofertas, o nosso tempo, o culto, as células, o discipulado, os encontros com Deus,
as capacitações, quando nós damos mais valor a outras coisas do que isso, nós estamos no mundo, vivendo o mundo. Pastor, então tem que viver tudo na igreja? Não sei, o que você acha? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Eu não sei, irmãos. Quando eu casei, com 1 ano de casado, nós íamos nos separar. E aí o Senhor me encontrou. Depois encontrou minha esposa. Eu encontrei propósito de vida aqui. Eu não sei viver sem isso. Eu não sei viver sem a vida da igreja. Por mais que eu ame minha família, meus amigos, o trabalho, eu amo isso. Isso é vida. As pessoas aí fora estão totalmente perdidas nas suas paixões. Sai com hoje, outro amanhã, outro depois. Por quê? Porque querem saciar algo que só o Espírito pode trazer. O Espírito não age de fora, ele só age no grupo. Jesus disse: quando vocês estiverem reunidos, 2 ou 3 ou mais. Jesus não disse isso por acaso. Ele disse de uma vida de igreja, uma vida em comunidade aqui. Nós achamos que nós podemos fazer qualquer coisa sozinhos lá fora. Mentira, você vai cair. Se não caiu, vai cair. Não tem como. A vida da igreja é que te traz vida. Sabe qual que é a diferença de um crente carnal com um crente espiritual? Abra lá sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5. Quero explicar para você como você ser espiritual. Mas eu quero mostrar o que é o crente carnal. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 4. Olha o que Paulo diz sobre o crente carnal. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Verso 13, pula lá para o verso 13. Irmãos, se vocês foram chamados para a liberdade, aliás, ele afirma, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Lá no verso 19, vai para lá, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Qual é? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sabe a diferença de um crente carnal para um crente espiritual? É que o crente carnal, ele tenta fazer as coisas porque ele sente algo. Então eu senti que eu tenho que fazer algo, então eu faço. Mas sabe, o crente espiritual, ele ouve uma direção do Espírito. Como? Através da palavra, através da pregação.
E sabe o que acontece com o crente carnal? Quando ele quer fazer algo que ele sente, é isso: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, e continua aí. Por quê? Porque ele sentiu algo no corpo dele. Os irmãos lembram da representação que eu fiz aqui com o Alex, o Rached e com o Osvaldo, que representa o corpo, a alma e o espírito? Toda vez que nós sentimos alguma coisa e nós agirmos pelo que eu sinto, são manifestas as obras da carne. Quando você tem algum hábito errado e você tenta mudar ele, dizendo: eu fiz essa última vez, nunca mais eu vou fazer, sabe o que acontece? Você faz de novo, porque são as obras da carne. Sabe quando você vai conseguir vencer isso? E esse é o crente espiritual? Quando ele desistir de tentar, quando ele levantar toda manhã, mesmo quando ele tiver ainda maus hábitos, falar: eu sou justo em Cristo Jesus, assim como Ele é, eu também sou. Pastor, só isso? Parece tão fácil, tão tolo. Eu não tenho que fazer as coisas. Não, primeiro você precisa mudar a sua mente. Primeiro a sua alma precisa ser transformada. Quando a sua alma e a minha for transformada, esse pecado que você não consegue vencer, esse mau hábito que te persegue, vai ser vencido. E você vai parar de fazer e vai falar: nossa, eu nem tinha percebido que eu parei. Essa é a diferença do crente carnal com o crente espiritual. Ele deseja fazer e faz aquilo que está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. O mundo diz para você: você precisa mudar, você precisa ser santo. Olha, você jovem precisa ser santo. Mas sabe quando você vai ser santo? Quando a sua mente mudar, quando você entender quem você é, quando você souber quem você é em Cristo, você é a justiça dele. Então você vai ser santo. Você tenta ser santo, mas cada vez que você tenta, você cai. Mas cada vez que você mudar a sua mente, declarar, por isso que é importante você declarar. É necessário que você declare todos os dias: eu sou justo em Cristo, sou perdoado em Cristo. Muitos acham que isso vai levar a pessoa a pecar mais, mas é mentira. Isso vai ajudar você a sair do pecado. Isso é graça. A diferença da graça e da lei, e eu não quero que você entenda que eu não amo a lei. Eu amo a lei, mas a lei não te dá condição de mudar. A graça dá. A lei é como um espelho. Você olha para o espelho e vê todas as imperfeições que você tem. Agora nós temos as televisões HD, Ultra HD. Sabe para que ela serve? Para mostrar o defeito. A lei veio para mostrar o seu defeito e o meu, mas ela não te dá condição para mudar. Ela não muda você. Sabe o que muda? O que a Bíblia diz sobre você. Se você crê que você é justo em Cristo, não em você mesmo, não naquilo que você pode fazer. Se você é justo em Cristo, aí você vai mudar naturalmente. Porque nós queremos tudo sobrenatural, né? Eu quero acordar hoje e nem pensar mais em mulher. Quero acordar hoje e não pensar mais em coisas impuras. Né? Nós achamos que é assim, ó. Nós assistimos muito a Disney, né? Achamos que nossa vida é como a Disney.
A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Com o quê? Pela palavra. Pela palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, quanto mais exponho a pregações que falam sobre a graça de Deus. E tomem cuidado, irmãos, com o que vocês ouvem, assistem, porque tem muitos pregadores que falam que é graça, mas há uma mistura. Eu digo para você, se você ouvir uma pregação sobre a graça, aliás, se você ouvir 10 pregações que falam da graça, que você é perdoado, e ouvir uma pregação que fala que você é um pecador, você vai nessa que você é pecador, e vai anular todas aquelas outras, e você vai voltar. Cuidado com o que você ouve. Amém, irmãos? Amém. Vamos seguir? Então vamos. Quinto, críticas infinitas. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Irmãos, eu sempre falo para os irmãos que andam comigo: você pode criticar, você deve criticar, não é ruim, mas critique e tenha algo para mudar. Sabe qual é o problema? Que muitos irmãos criticam e só criticam e não tem uma solução. Tudo é ruim. Ah, pastor, foi domingo lá, não tinha bateria. Como tem um culto sem bateria? Pastor, sua palavra não foi boa. Pastor, minha mulher não faz comida em casa. Pastor, meu marido nem vem para casa. Sabe criticar. Eu sempre digo para os maridos: você quer um casamento bom? Quero. Então mude você. Já vai ser 50%. Você quer que alguma coisa vai bem na sua vida? Mude você. Mude a sua mente. Mude o modo como você pensa em relação àquilo que você quer que mude. Se há algo ruim, mude você. É 50%. Se você aliar a sua mudança de mentalidade com a expressão de amor, é 99,9% da circunstância mudando. Não critique se você não tem algo para acrescentar. Não critique por criticar. Pastor, eu já ouvi isso, já sei disso, mas eu não consigo mudar. Tudo que eu vejo eu critico. Comece a crer de forma certa. Comece a acreditar que crítica por si só não é bênção. Mas se você criticar para mudar, para evoluir, vai ser bênção. Amém? Amém. Sexto, pessoas que atacam suas origens. Lá em 2 Samuel, diz assim, 2 Samuel 15, do 4 ao 6, diz assim: Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou pedido poderia me procurar, e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, o abraçava e o beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas. Queriam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Não sei se você sabe, Absalão era filho de Davi, mas ele usava de desonra para o pai. Ele parava na porta da cidade e com aquele jeito de que amava as pessoas, falava: vem cá, eu faço por você, não precisa ir lá para o rei não, eu dou um jeitinho aqui, ó. Às vezes
nós fazemos assim como Absalão, desonramos as nossas origens. Ele desonrava Davi. Às vezes nós desonramos a nossa família, nossos pais, desonramos os nossos amigos da faculdade, principalmente. Nós desonramos às vezes que nós saímos de igreja, saímos brigados. Eu sei que há possibilidade de você sair da igreja. Eu quero dizer sobre 3 possibilidades que você pode sair. 3 motivos que você pode sair de uma igreja. E se não for um desses 3, você pode sair daqui com certeza que você está em desonra. Primeiro motivo é que você ouviu de Deus. Eu ouvi de Deus. Deus não me quer lá, me quer aqui. Irmãos do nosso meio, achei tremendo. Não sei se é bem assim a história, mas o filho veio para a cela. Eles eram de uma outra igreja. E aí eles foram visitar uma célula e falaram: nossa, Deus mandou a gente estar aqui. E aí foram falar com o seu pastor da outra igreja. O pastor falou: olha, eu permito que vocês vão lá, mas eu gostaria que vocês viessem mais um culto aqui, porque eu quero honrar vocês. Vocês estão saindo daqui, que aqui é um lugar bom, mas vocês estão indo para um lugar que Deus mandou vocês irem, e lá vocês serão mais abençoados. Isso é bênção, isso é honra. Não importa se o seu pastor é ruim, se ele era ruim, se ele falhou, pisou na bola, ou não só pastor, ou alguém do seu trabalho, seu ex-chefe, pisou na bola, honre, você vai receber honra. Então, se você tem um chamado de Deus, Deus mandou você estar aqui, ótimo, então você pode sair do lugar onde você estava. Segundo, você pode sair se o pastor que você estava tem um desvio moral, pecou, desonrou você, traiu a esposa, não se arrependeu, continua vivendo uma vida promíscua. Você deve sair desse lugar. Não é desonra. E terceiro, quando uma igreja mudou o seu modo de pensar. Nós somos uma igreja em célula, mas daqui a pouco, irmãos, eu falo, acabou a célula, a gente não é mais em célula, agora a gente vai fazer culto da cura, culto do milagre, não tem mais célula, todos os eventos agora vão ser aqui na igreja. Você fala: não, eu amo a vida de célula, eu amo me relacionar com os irmãos, eu não quero isso, vou procurar outra igreja. Você não está saindo em desonra. Mas se você sai por algum motivo que não são esses genuínos, é desonra, não é bênção para você. Conserte isso, ame. Amém? Sétimo, falta de perdão. Hebreus 10:17 diz assim, repita assim comigo: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Em algum momento nós vamos nos decepcionar com as pessoas, fatalmente. Em algum momento eu vou falar alguma coisa aqui, você vai se sentir ofendido, talvez já até tá, né? Mas sabe de uma coisa? Sabe o que você deve fazer? É o que a Bíblia diz que você deve fazer: perdoar. Sabe o que mais? Perdoar. E sabe o que mais? Perdoar. A Bíblia nos ensina que nós nem deveríamos ficar magoados com coisa alguma. Nossa expectativa tem que estar nele. Mas eu sei, irmãos, nós somos, às vezes, nós criamos expectativa nas pessoas.
Não é? Mas quando você cria expectativa nas pessoas, você se magoou. Sabe o que a Bíblia pede para você fazer? É novo para você ouvir isso. Não é não, é perdoar. Perdoe. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Sabe por quê? É bênção para você. É bênção. Há uma pesquisa, nem sei se é verdade, mas acredito que seja, que uma grande porcentagem de pessoas que têm câncer é porque estão angustiadas por falta de perdão. Ou seja, a falta de perdão, ela gera algo dentro de nós. As células boas se transformam em células ruins. Perdoe. Perdoe. Pastor, não sinto de perdoar. Seja um crente espiritual. Não seja um crente carnal. Nós estamos aqui. Seja espiritual. Não ande por o que você sente. Perdão, irmãos, é que nem arrancar o ferro da tomada. Sabe o ferro de passar? Você põe na tomada, ele esquenta, não esquenta? Está quentão. Sabe qual é a decisão nossa de perdoar? Arrancar o ferro da tomada. Ele se esfria rapidamente? Não. Ele demora, mas ele vai esfriar. A sua atitude é arrancar da tomada. Ou seja, liberar perdão. Libera perdão para quem te ofendeu. Mas principalmente, libere perdão para você mesmo. A Bíblia diz aqui, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Mesmo que o diabo fale para você que você é um pecador, que as suas atitudes mostrem que você é um pecador, os outros, talvez irmãos, família, aponta para você, você é um pecador. A Bíblia diz que você não é mais. O que você quer ficar? Com a Bíblia ou com o que você pensa ou os outros pensam? Fique com a Bíblia, diz. Deus quer que você viva saudável, próspero, abençoado. Viva aqui nessa terra como no céu. Viva aqui nessa terra, foi isso que Jesus nos ensinou. Viva aqui na terra como no céu. Você vai viver, vai ser uma bênção no céu. Deus quer que você seja uma bênção aqui. Desfrute do melhor dessa terra. Saia da acusação, irmãos. Não acuse você e não acuse os outros. Perdoe. Decida perdoar. Não é um sentimento, assim como amor não é um sentimento, como honrar não é um sentimento, é uma decisão. Decida. Não espere sentir para você fazer. Faça. Depois você vai sentir. Faça isso. Faça. Tome atitude. Depois você vai ver o que vai acontecer. Dizime para você ver o que vai acontecer. Honre para você ver o que vai acontecer. Perdoe para você ver o que vai acontecer. Faça isso. Oitavo, indisposição de aprender. Lá em Oséias, eu gosto muito desse verso, sempre nós usamos ele. Diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que rejeitaram o conhecimento. Sabe, Judas andou 3 anos com Jesus. Sabe o que ele aprendeu? Nada. 3 anos com o mestre. 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Se suicidou quando poderia se arrepender, perdoar. Porque nós falamos de curso, que nós falamos que você tem que ir na célula,
porque nós te amamos. Eu te amo, irmão. Volto a dizer, eu não sou contra você. Nós somos a favor de você. Nós somos a favor da sua casa. Nós somos a favor dos seus filhos. Nós não somos contra. Às vezes nós exigimos mais. Pastor, a pessoa pega no meu pé, tem que fazer curso. Tem que fazer curso de maturidade, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ir para o encontro. Tem que ir para o encontro Kids. Irmãos, se você não quiser, não precisa. Mas sabe, nós amamos você. Nós queremos que você conheça mais, que você tenha experiências novas. E a Bíblia diz que o povo pereceu, isso no Velho Testamento, porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou disposição de conhecer. Eu quero dizer para você, eu conheço só um. A Bíblia diz de só um que recebeu todo o conhecimento quando estava sozinho. Aliás, 2, Jesus e Paulo. Eu não sei se você é Paulo, eu sei que você não é Jesus. Esses 2 foram homens extraordinários. Jesus foi homem, irmãos. Ele sabe o que você sente. Ele também precisou aprender. Ele não precisava, mas ele se sujeitou. A Bíblia não conta muitas coisas quando Jesus não tinha atingido a maturidade. Até 30 anos nós vemos pouca coisa sobre Jesus. Mas eu e você podemos tirar uma lição disso. Jesus se submeteu a aprender. Ele aprendeu com seus pais. Aprendeu com os professores. Jesus não sabia a Bíblia porque Deus colocou toda a Bíblia na mente dele. Não, ele era homem. Ele teve que ler. Ele teve que buscar. Jesus, eu disse aqui, irmãos, culto passado, Jesus jejuou 40 dias. Para quê? Para ouvir a direção do Espírito. Jesus, irmãos, Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus. Isso nos diz uma coisa, que ele precisava buscar também. Ele precisou jejuar também. Isso nos mostra que nós também precisamos buscar, aprender, conhecer. E a indisposição de aprender é um ato de desonra. Imagine se você tem seu filho lá, e quando ele completa 7 anos, ele fala assim: não quero mais estudar, não vou mais estudar. Como você se sentiria? Eu me sentiria desonrado. Porque é necessário. Aprender é necessário. Talvez você fale assim: mas eu sou que nem Paulo. Eu vou ficar lá no deserto e vou aprender do Espírito, sozinho. Ninguém precisa me ensinar. Tá bom. Se você ouviu de Deus, então vai. Mas a maioria de nós não é assim. Eu preciso aprender, preciso estudar. Para estar aqui e não falar bobagem para vocês. Mesmo que eventualmente eu possa falar. Aí você me perdoa, me ama. Mas eu preciso aprender, você também. Nós precisamos. É honra. Amém? Amém. Penúltimo, indisposição à correção. Provérbios 27:5 diz assim: é melhor a repreensão aberta do que o amor sem franqueza. É melhor uma repreensão de alguém que te ama do que um elogio de quem não te ama. Amém. Tem irmãos que amam você até que você repreenda ele. Pastor, o senhor é uma bênção. A hora que eu preciso repreender algo, pastor, você não é uma bênção. Eu estava errado.
Eu achei que era uma coisa, mas não é. Todos nós precisamos ser repreendidos. Meus filhos lá precisam ser repreendidos muitas vezes. Hoje mesmo, foi engraçado. Nós fomos trocar ele acordou. Eu estava tomando banho, ele foi lá no banheiro e dormiu lá, no tapete do banheiro. Ele ama fazer isso. Aí saímos para se trocar, a gente já estava ficando atrasado. Filha, você precisa trocar. Não. Filha, precisa trocar. Não. Filha, se você não se trocar, eu vou pegar o chinelo. Na hora. Pode trocar? Pode. Na hora. Às vezes nós precisamos mostrar o chinelo. Às vezes nós precisamos bater com o chinelo. Quem ama, repreende. Você sabe, se seu pai te corrigiu quando você era criança, você sabe dar valor a isso. Na igreja não é diferente. Eu não gosto muito, irmãos. Eu prefiro não repreender. Quando eu tenho que repreender, é ruim. Até lá em casa é ruim. Até ter que pegar o chinelo é ruim. Ameaçar com o chinelo é ruim. Mas, eventualmente, nós precisamos fazer isso. Uns com os outros. Às vezes é um com os outros. E aí você fala, o pastor pode me repreender. Meu discipulador também. Mas você não. Você é meu irmãozinho aqui, ó. Olha para você. Olha para você. Indisposição. A repreensão. Honre a repreensão. Aceite, acate, mesmo quando for doído. A Nicole já está grandinha, e quando tem que repreender, é mais forte o negócio, né? Porque ela já entende mais. O Benjamin, eu pego o chinelo, já parou, nem preciso às vezes bater. Ela às vezes tem que dar uma chinelada. Amém, irmãos? Amém. Deus está falando com você? Está falando comigo aqui. Todo pai que ama, repreende. Não espere precisar apanhar, irmãos. Não espere. É ruim apanhar, não é? Dói. Acate logo a repreensão. Deixa o Espírito mudar você. Deixa ele mudar. É tão tremendo quando nós deixamos o Espírito Santo. Ele sabe fazer de uma forma como a gente não sabe. Descanse. Como eu disse aqui no começo, Deus chamou você para a vitória, para viver uma vida que vale a pena ser vivida aqui. A ideia de que crente tem que viver de luta em luta não é bíblica. A Bíblia diz que você vive de glória em glória. Sabe o que é isso? Vitória em vitória. Todas as circunstâncias você sai de vitória em vitória. Mas sabe como a gente consegue fazer isso? Quando a gente consegue honrar. Honre os irmãos. Honre seu patrão. Honre seu líder. Honre seus amigos. Honre o seu pastor. Honre seu pastor. Amém. Não falte no culto. Nem culto. Não falte. Priorize o reino. A Bíblia diz que se nós priorizarmos o reino, todas as coisas nos serão acrescentadas. Honre. Tenha uma atitude de honra. Eu sei que os irmãos são compromissados, mas assuma o compromisso de estar aqui. Eu assumi. Você também assume? Eu assumi o compromisso de estar aqui com os irmãos. Eu não vou estar se algo muito grave me acontecer. Amém? Amém. E o último. Tem até uma plaquinha subiu ali atrás. Acabou.
Tá bom mesmo, irmãos? Meio-dia. Alguém está com fome aqui? Ixi, então vamos rápido nessa aqui, ó. 10º, aprovar a desonra. Sabe, irmãos, às vezes nós ouvimos um falar mal do outro e você fica quietinho, não fala nada. O pastor falou para mim não desonrar, não vou ficar quietinho. Ficar quietinho também é sinal de desonra. Sabia? Você sabia que mentira é pecado? Quem sabia que mentira é pecado? Sabia? Você sabe que quando você omite alguma coisa também é pecado? É a mesma coisa que mentira? É, irmãos. Quando nós concordamos, mesmo que nós não falamos nada, nós estamos aprovando a desonra. Ô irmãos, como você está agora? Triste. Mas eu quero motivar você. Tudo isso que nós dissemos, o Espírito Santo quer fazer o contrário em nós. Tudo que nós falamos de desonra, Ele quer te ensinar a honrar. Às vezes nós precisamos falar algo que nós não gostamos, mas não é porque o Espírito Santo quer ensinar aquilo, Ele quer ensinar o contrário. Ele quer ensinar honra para nós. Honra. Quando Jesus subiu no barco e foi descansar, e veio uma tempestade terrível, os discípulos falaram: nós vamos morrer. Acorda Jesus. Jesus, como o Senhor pode dormir nessa tempestade? Sabe o que Jesus queria ensinar? Não é que a tempestade é ruim, não é que vocês vão morrer na tempestade, é que eu sou o descanso em meio aos problemas. Ele é a honra, Ele é o motivo de honra. Se eu digo para você que você é justo em Cristo, que quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo, e por isso você é justo, comece a olhar para os outros da mesma forma que Deus olha para você. Mesmo que as atitudes sejam contrárias, honre a Cristo, honre os irmãos, honre as pessoas, qualquer pessoa, honre, você vai receber honra. Motive os outros a honrar com nossas atitudes, com suas atitudes. Fique de pé.